Cristianismo no Brasil. Cristianismo. O cristianismo é norteado por seu livro sagrado, a Bíblia, um conjunto de diversos textos escritos ao longo de milhares de anos, sendo os primeiros escritos pelo profeta Moisés por volta de 1500 a.C. e 450 a.C. e os últimos por volta de 45 d.C. e 90 d.C., os livros que compõem o Novo Testamento. Chegada ao Brasil. O cristianismo chegou ao Brasil já no descobrimento territorial por parte dos portugueses em 1500. Com o catolicismo, em 1532 chega o primeiro protestante, sendo que uma das primeiras ações de Pedro Álvares Cabral foi organizar uma missão em nosso território e a partir daí acabou por fixar profundas raízes cristãs em nossa sociedade que perdura até os dias atuais. Durante o período de colonização, ordens e congregações religiosas assumem serviço nas paróquias e dioceses, a educação nos colégios e a evangelização dos indígenas inserem em definitivo na vida do país. Nos Estados Unidos surgiram importantes movimentos religiosos que destes originaram muitas igrejas, que até hoje seguem influentes tanto nos Estados Unidos como também no Brasil. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a Igreja Ortodoxa, que foi a primeira separação do cristianismo, né? A Igreja Ortodoxa no Brasil. O censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010, estima que existe cerca de 131.571 cristãos ortodoxos no Brasil. Registra-se que a primeira divina liturgia celebrada no Brasil foi realizada em São Paulo no ano de 1897. Já na cidade do Rio de Janeiro está localizada a Igreja Ortodoxa Russa de Santa Martins Elaide, construída nos anos de 1930 por imigrantes que deixaram a Rússia soviética pós-revolucionária. A Igreja Adventista surgiu em 1863 sob tutela da auto-intitulada profeta Ellen White, cujos escritos são tidos pelos adventistas como inspirados por Deus, que chega ao Brasil em 1879. Testemunho de Jeová. O Brasil é a atualidade um dos países com maior número de testemunhos de Jeová. Em 2016 foram feitos 32.978 batizados no país. Os mormons. Na ocasião estavam presentes 24 mulheres. A primeira missão no Brasil foi criada 2 anos depois em São Paulo. Ela chega ao Brasil em 1933. Bom, pessoal, os mormons, a Testemunho de Jeová, a Igreja Adventista. Essas 3 igrejas elas têm em comum que elas usam a Bíblia, porém cada uma delas tem o seu livro sagrado. Testemunho de Jeová, por exemplo, tem o Sentinela. Os mormons, por exemplo, tem o livro Mormon. E elas são chamadas igrejas neocristãs ou paracristãs. Vamos prosseguir aqui. Igreja de Deus começou em 19 de agosto de 1886 na cidade de Morris, Tennessee, na Califórnia do Norte. Em dezembro de 1922 chegaram ao Brasil
aqueles que hoje são reconhecidos como os pioneiros da Igreja de Deus no Brasil. A mensagem. Em 1947, com o autodeclarado profeta e o sétimo mensageiro da última hora, William Marion Branham, nasceu no dia 6 de abril de 1909 numa cabana a pau a pique em Becksville, Kentucky. Pessoal, eu não tenho um inglês muito fluente não, né? Mas a gente faz a tentativa aqui. E viveu a maior parte de sua vida em Jeffersonville, Indiana. Chegou ao Brasil, essa igreja chegou ao Brasil na década de 70 e atualmente no país está dividida em vários independentes ministérios. A Igreja Anglicana, em 1934, foi uma divergência entre o rei Henrique VIII e Roma, pois o Papa Clemente VII negou-se a anular o seu casamento, causando a ira de Henrique e o rompimento definitivo. Essa igreja ela chega ao Brasil em 1810, tendo construído o primeiro templo católico no país. A Igreja Presbiteriana surge nos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana surge no Reino Unido em torno de 1560, protestante, reformada e fiel, seguidora das convicções calvinistas. Chega ao Brasil em 1860. Igreja Batista surgiu como um grupo de dissidentes ingleses no século XVII. Essa igreja nasceu quando um grupo de refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca da liberdade religiosa. Em 1608, liderados por John Smith, um clérigo, e Thomas Harris e um advogado, organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja de doutrinas batistas, e chega ao Brasil em 1867. Metodistas surgiram na Inglaterra no século XVIII, propondo reformar a Igreja Anglicana, baseadas na crença da salvação pela fé em Cristo. As ideias metodistas não conseguiram mudar os anglicanos, mas deram origem a uma nova corrente protestante que chegou ao Brasil por volta de 1835. Rádio, difusão, televisão e mídias sociais. A radiodifusão e as redes de televisão são muito utilizadas pelas principais igrejas para a popularização e divulgação do Evangelho de Cristo no Brasil. São centenas de milhares de testemunhas de pessoas que chegaram ao Evangelho e aceitaram Jesus, bem como receberam seus milagres através de programas de rádio e televisão. Bom, se a gente for ligar a televisão, se a gente sair ali mudando de canal, mesmo na TV aberta, a gente encontra, se eu não me engano, encontra de uns 5 para 6 canais de televisão, fora as rádios, né? E fora os programas que a gente tem nas outras emissoras também, né? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Slide. As igrejas cristãs e a responsabilidade social. Desde os primórdios da igreja, uma das principais características cristãs é o estender as mãos aos necessitados. E as principais igrejas cristãs no Brasil têm cumprido com louvor este propósito, que vão desde campanhas para arrecadar alimentos aos necessitados, remédios, cadeiras de rodas para deficientes, até clínicas bem estruturadas para tratamentos de dependentes químicos
hospitais, escolas de educação formal e universidades. Desde os primórdios da Igreja, uma das principais características cristãs é o estender as mãos aos necessitados. As igrejas cristãs do Brasil, perdão se deu uma repetida aqui, pessoal, mas vamos dar prosseguimento. Um olhar crítico ao cristianismo atual no Brasil. Entre as igrejas cristãs atuam em nosso país, observamos que as que têm origem em outros países aqui se instalaram mantêm suas doutrinas, seus dogmas, suas liturgias inalteradas. Porém, entre as igrejas com DNA brasileiro, com exceção da Igreja Assembleia de Deus e da Igreja Deus e Amor, não conseguimos ter clareza sobre suas doutrinas. Percebemos uma misturas entre o sagrado e o profano, com muitas adaptações, conforme pensam seus fundadores. Há uma certa customização da forma em se ensinar e praticar a fé, com claro objetivo de agradar as pessoas e para não perder também os seus fiéis, que são seus seguidores. Entre as igrejas originadas no Brasil, percebemos apenas a Assembleia de Deus e a Igreja de Deus e Amor manter suas linhas e doutrinas coerentes ao longo dos anos, desde suas fundações até os dias atuais. Porém, as demais têm apresentado diversas mudanças e adaptações no decorrer do tempo, conforme surgindo novas tendências e modas. Elas se adequam para não ficarem ultrapassadas e não perderem seus fiéis, que buscam novidades constantemente. Ao assistirmos às celebrações destas igrejas evangélicas de raiz brasileira com poucas exceções, pouco ouvimos falar na mensagem da cruz, da remissão e perdão dos pecados, de mudança de vida e da salvação eterna. Bom, pessoal, aqui está a referência. Bom, é isso, pessoal.